Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, presbítero Giovanni, esse quem vos fala. E hoje dá-se início ao nosso primeiro programa do nosso podcast, SemearCast, semeando a palavra e colhendo transformação. Estou do lado do meu grande amigo, presbítero Guilherme. Olá, presbítero Giovanni, é um prazer poder fazer parte desse podcast. Esse podcast não poderia começar diferente, não poderia começar com outra pessoa, a não ser o nosso pastor presidente, pastor João Caetano. Se faz necessário dizer, passar algumas informações para os irmãos, esse podcast existe hoje, porque há 14 anos atrás o nosso pastor tomou uma decisão, resolveu escutar a voz do nosso Senhor e recebeu o chamado e veio para Goiânia, né? Há 14 anos atrás, e deu-se início a DCMA em Cristo. O podcast existe por conta da igreja ADCMA em Cristo, filial aqui em Goiânia. Temos aí 5 congregações: a DCMA em Miguel Pereira, Zona Norte, Trindade, Senador Canedo. Então estamos com essas 5 congregações. Pastor João Caetano, seja muito bem-vindo por aqui. Pastor João Caetano, um exemplo de pastor, um exemplo de homem. Pastor, homem de uma só mulher, pai de 3 filhos. Hoje vamos falar aqui de bastante temas aí da atualidade. Antes de mais nada, quero, pastor, dar boa-vinda aí para os nossos telespectadores. Fale um pouco aí sobre você antes que a gente comece aqui com as nossas perguntas. Maravilha, gente. A paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês. É um prazer poder estar aqui junto dos meus filhos espirituais, o presbítero Giovanni e o presbítero Guilherme. Eles nos acompanham já há um bom tempo e aprove Deus preparar tudo isso aqui, né? Tenho certeza que isso aqui vai edificar muita gente, vai esclarecer muitas pessoas. Nós estamos com uma logística muito corrida, mas preparou Deus esse momento e a hora chegou, né? Bora! Amém. Então, já para ganharmos tempo, pastor, diante de tantos assuntos da atualidade, nós poderíamos começar por tantos, mas se faz necessário, assim como o presbítero Guilherme já até comentou, sobre o senhor ser casado, marido de uma só esposa, tem 3 filhos. O assunto vai começar com o contexto de casamento. Então, se eu quiser começar falando sobre a família do senhor, quantos anos de casado, ministério, como que está sendo essa logística do senhor, viajar, ficar um pouco longe da mulher por alguns dias. O senhor tem toda a liberdade para comentar sobre o assunto, família. Pois bem, eu sou casado com a pastora Flávia há 25, vamos fazer 26 anos de casamento. E, graças a Deus, sempre juntos, né? Nos conhecemos no altar. Então, entre namoro, noivado e casamento, nós vamos completar agora aí, estamos indo para 30 anos daqui a pouquinho, né? Então, Deus, ele sabe como faz as coisas. E nós temos 3 filhos, Brian, Esther, João Marcos. E casamento é um desafio, né? A coisa mais extraordinária que aconteceu foi a gente poder ter os filhos e a gente se conhecer e a gente andar junto. Graças a Deus, hoje, não separados, mas distantes, periodicamente devido à logística missionária. Essa igreja no Rio de Janeiro é uma igreja que Deus quis que acontecesse, e eu relutei demais, há 7 anos lutando para não fazer, não estar lá. É a minha terra, é a nossa terra, na verdade, e hoje a igreja está uma benção, e se faz necessário, a pastora está, às vezes eu estou lá, às vezes ela está aqui em Goiânia, e esse corre louco aí, mas graças a Deus estamos muito bem. Casamento é um desafio, né? Casamento é para homem, casamento é para mulher, né? E a verdade é que tudo sempre dá certo quando cada um cumpre o seu papel. Quando cada um cumpre o seu papel. Quando é que dá errado? É quando um dos dois deixa de cumprir seu papel. Deixa de cumprir seu papel. A verdade é que, mesmo quando o seu cônjuge não consegue cumprir tanto seu papel e você está cumprindo, auxilie. Mas quando isso não acontece de forma repetida, pesa, né? Então, um casamento, ele é a primeira instituição estabelecida por Deus, foi a família. O casamento é algo que veio de Deus, o matrimônio veio de Deus, né?
a união entre macho e fêmea, é casamento. O que acontece por aí fora disso é qualquer coisa que existe. Qualquer coisa que existe. Casamento é a união entre um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Fora disso, pode dizer que é, que não é, mas não é casamento. Não se constrói família a não ser segundo a ideia de Deus, segundo o estabelecer divino. É a união entre um homem, uma mulher e a sua prole, futuramente falando. Isso é família. E então é isso. Fora disso, pode ser qualquer outra coisa. Eu louvo muito a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Nós, lá em casa, nós temos regras. Não existe família, casamento sem regra. Não existe. E é necessário lembrar que um homem, ele foi levantado por Deus, não é para ser um banana, um trouxa, um babaca. Ele é líder da sua casa, líder da sua família, ele é o protetor, provedor, auxiliador. E quando um homem sai fora disso aí, vai dar ruim, vai dar problema. Adão se distancia de Eva e foi o tempo que Satanás precisou para entrar na serpente e ir lá fazer a cabeça dela. Eu não sei onde estava aquele troço daquele Adão, que é um problema para a gente tudo aí. Até hoje nós estamos tendo problema. Pastor, diante dessas informações, quero te fazer uma pergunta. O senhor que acompanha tantos casais, tantas pessoas, qual que é o principal motivo ou os principais motivos que levam o casamento a se findar, se acabar? Rapaz, ausência de Deus. Ausência de Deus. Deus é amor. O amor não é Deus, mas Deus é amor. Então, a princípio, a ausência de Deus. Agora, como a ausência de Deus, se muitas pessoas que vão me assistir, vão me ouvir, vão dizer assim, mas nós temos Deus. Quem tem Deus, segue as regras de Deus. Não adianta falar que tem Deus e não se submeter às regras de Deus. E Deus estabeleceu as regras, né, que são princípios para todas as áreas da vida. Não só do casamento, mas todas as áreas da vida. Mas como o nosso assunto é contextualizado ao casamento, se seguir o que Deus disse ali na palavra acerca do casamento, da família, o que Paulo deixou escrito em Efésios capítulo 5, entendeu? Acerca do papel do homem, o papel da mulher, tudo na Bíblia. Então a pessoa que colocar Deus, né, dentro da sua casa, no seu matrimônio, e seguir as regras de Deus, que vai além da religiosidade, vai além de uma denominação, placa de denominação, as regras de Deus, não tem como dar errado, não. Não tem como dar errado. Agora, quando a pessoa tira Deus do relacionamento, vai dar ruim. Pode esperar, que parece que não, mas vai dar ruim. Então, o que nós estamos vendo aí, essa inversão de valores, né? Essas coisas tudo atravessadas que a gente vê aí, é a ausência de essa Deus. inversão de valores tem muito a questão E também seguir os princípios, né? do empoderamento feminino, né? Com o apoio da rede social, mulher independente, nada, não fazendo apologia, nada de mulher não poder trabalhar, mas acredito que essa independência financeira também, a falta da necessidade de um provedor, do sustentador, tem feito também acabar muitos relacionamentos. A mulher precisa entender que ela é muito importante no relacionamento. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. O homem que ele ama sua mulher e honra sua mulher no estado de mulher, ele é abençoado por Deus. A mulher, ela tem um papel importantíssimo dentro de uma casa. Eu costumo dizer que o homem constrói uma casa, a mulher constrói um lar. Mas é necessário a mulher ter consciência que ela não é um homem. Ela não tem osso de um homem, ela não tem genética de um homem, ela não pode ter postura de homem e nem assumir a posição de um homem. Não existe isso. Não existe isso nunca. A mulher deve ser honrada, a mulher tem um lugar que se encaixa, a mulher, ela precisa estar perto, ela precisa estar do lado, ela é auxiliadora, adjuntora, amiga, companheira. E aqui eu deixo meu respeito a todas as mulheres. Mas mulher não é homem. Ela não tem osso de homem, ela não tem andar de homem, ela não fala como homem. Entendeu? A mulher, ela foi criada por Deus para ser mulher. Ser mulher, na verdade, formada, né? O homem foi criado, a mulher foi formada. Porque o homem, ele foi a forma que Deus tirou a mulher dele. Então, a mulher não é um homem. Agora, essa ideologia de que a mulher ela é mais que o homem, tem que estar na frente, isso é antibíblico, anti-Deus, e dá ruim. E todas as vezes que deixa de cumprir o papel, vai deixar uma brecha para Satanás entrar e se andar.
Então a mulher, ela não é o homem. Ela tem que entender que ela é a esposa, ela é a amiga, ela é adjuntora. Ela cumpre um papel importantíssimo. Não existe um lar sem uma mulher. Não existe um homem bem-sucedido sem a mulher. Agora, a mulher não é o homem. Então, eu costumo dizer sempre quando eu celebro o casamento, a mulher ela pode ser o coronel da porta para fora. Mas ela chegou na porta da sua casa. Quando ela vai entrar na sua casa, ela deixa a farda lá fora. Ela deixa a autoridade lá fora. Porque a autoridade de uma casa está na mão do homem. Isso é bíblico, isso é de Deus, não foi eu que escrevi. O homem é o cabeça da casa, é o líder, é o provedor, é o protetor, é o que aguenta pancada, é o que aguenta pressão. E todo homem, com certeza, ele quer ter do seu lado uma mulher que ele vai sentir nela o lado meigo, o lado dócil. A mulher nasceu para ser dócil, rapaz. A mulher nasceu para ser meiga. A mulher foi criada por Deus para o homem chegar em casa e ele se refugiar na mulher. A mulher é como a caverna do homem. É ali que ele se abriga, é ali que ele descansa, é ali que ele tem paz, é ali que ele vai ter o acalento da sua alma. Essa é a imagem feminina. Fora disso, irmão, dá ruim. Vai ter problema. Pastor, existe uma hierarquia, se assim eu posso dizer, dentro do contexto eclesiástico. Há quem diga que em primeiro lugar é Deus, e todos nós concordamos com isso. Em segundo, a família. Em terceiro, a igreja. E assim sucessivamente. Há quem coloque a igreja acima da família. O senhor concorda ou qual que é a opinião do senhor nesse contexto? E também o senhor acha que o muito trabalho na obra do senhor, na casa do senhor, pode causar também essa rachadura no casamento? Pode causar destruição no casamento ou se ocupar muito na obra do Senhor ou não? É muito importante entender que não existe família saudável sem igreja e não existe igreja sem família. Agora, a atividade eclesiástica é uma coisa, o ativismo é outra. A atividade é muito importante, a família está envolvida com a igreja, cumprindo ali as suas atividades. Atividades. Na hora, no tempo certo, tudo legal. Eu estou 30 anos dentro de igreja. 24 anos de pastor. 25 anos com uma mulher. A nossa vida é igreja, 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 igreja. Meu casamento nunca teve problema com a de igreja. Eu já tive vários problemas com a minha esposa, como homem, ela como mulher. Tem dia que a mulher está chateada, tem dia que eu estou mais chateado. E o camarada que disser que ele está casado há 20, 30 anos, que nunca teve um problema em casa, ele é um trouxa. É. Ele é um trouxa. Ou a mulher está comandando e está mandando em tudo, porque ele é um babacão. Estou casado com a mulher há 30 anos, não tive um problema. É um otário. Porque o homem que vai se posicionar, às vezes a mulher não vai agradar, pô. E como também às vezes a mulher se posiciona, o homem não se agrada. Então casamento, a ideia de casamento é uma construção, rapaz. Às vezes construção tu está construindo, tu até se arrepende de ter feito uma parede aqui, tu muda ela, vamos tirar essa porta aqui, vamos colocar ali. Eu fui construtor, sou construtor, eu sei o que é isso. Casamento é uma construção. Agora, não existe igreja sem família, como não existe família saudável sem igreja. Agora, tem que tomar cuidado com as muitas atividades que se tornam ativismo. Você está envolvido com aquilo de, poxa, tu tem que ter o tempo para tua família, para tua mulher. A família tem que ter tempo para ter aquele momento entre família. Agora, uma coisa eu digo, servir a Jesus, adorar o Senhor e exercer funções na igreja não atrapalha ninguém, não. Não atrapalha ninguém, não. Isso aí, pode ter certeza, qualquer outra coisa atrapalha. Igreja não, porque eu sou prova, eu criei meus filhos na igreja, todos três, meu casamento, tudo lá em casa é igreja. Pode somar as horas que a gente fica na igreja, as horas que a gente fica na nossa casa. E nunca tivemos problema por isso. Até mesmo porque minha esposa tem um chamado, eu tenho também. Agora é isso. Procurar detectar o teu chamado e o chamado da pessoa que tu vai trazer para tua vida, pô. Aí vai ter problema mesmo. Correto? Agora, tu tem chamado para ser um pastor, um presbítero, um missionário, um apóstolo. Tu vai trazer uma pessoa para tua vida só porque é religiosa, mas não tem a pegada do altar? É para isso que serve o namoro. É para isso que serve o antes, o durante e o depois. Tu tem que detectar. Essa pessoa vai caminhar comigo. E outra coisa, relacionamento em Deus para dar certo, tu tem que arrumar uma pessoa para tua vida que seja mais apaixonada em Deus do que você. Se você arrumar uma pessoa para a tua vida que é mais apaixonada em Deus do que você pode ter certeza que o teu ministério está consolidado. Não tem como. Você vai trazer para a tua vida uma pessoa, igual Deus me deu a pastora Flávia. Mulher apaixonada em Deus e no altar, em igreja, em obra. Aí a gente se conectou.
Porque eu também sou louco, igreja, altar. Eu entendi que é minha missão, eu entendi que a gente está aqui de forma passageira e não somos daqui. E ela também entende. Aí vem meus filhos também. Então, igreja não se torna pesado quando isso é resolvido antes de colocar uma aliança no dedo. Antes. Isso tem que ser resolvido antes. Minha vida é essa, minha correria é essa. Ó, minha filha, eu pretendo morrer no altar. Ah, eu também. Então, tamo junto. Fora disso, que nada combinado sai caro. Então, uma das principais decisões na vida de um homem, também de uma mulher, é o relacionamento com quem vai se casar. E eu vejo que uma das principais barreiras no pastorear é o homem, né? Porque muitas das vezes o homem não quer dar o braço a torcer de, eu não vou escutar homem, eu não vou lá me aconselhar com o pastor. Eu falo porque eu cheguei na DCMA em Cristo destruído, e minha esposa, por muitas das vezes, vamos lá aconselhar com o pastor, vamos ver o que ele tem a nos falar. E a gente, como homem, a gente tem aquela barreira, né? No início, não, mas eu não vou me aconselhar com o homem. As mesmas coisas que ele sabe, eu também sei. E eu vejo que nessa barreira entre pastorear, o homem se torna uma barreira por conta do orgulho também. Na verdade, a tese aqui não é uma disputa de conhecimento. Sim, sim. Tem que entender o que um sacerdote carrega. Teu sacerdote não é obrigado a saber mais que você. Teu pastor não é obrigado a saber mais que você. Mas o que ele carrega traz peso a conselhos simples que ele te dá. O pastor não é obrigado a ser o poliglota, conhecer inglês. Rapaz, ele não é obrigado, não. Ainda que seja bom isso. Não vamos descartar, não. Não estou fazendo apologia ao homem de Deus não ter conhecimento. Vocês conhecem a minha vida, vocês sabem como eu ando, cavando, ensinando, instruindo. Eu gosto de conhecimento. Agora, meu irmão, o homem de Deus, para direcionar a tua vida, ele precisa da unção. O que ele carrega é o Espírito Santo? O que ele carrega é a unção? Então, meu irmão, deixa a tua bagagem de conhecimento de lado e respeita o sacerdote, o profeta ou o líder espiritual. É isso que as pessoas têm que entender. Porque às vezes pensou porque leu, estudou um pouquinho, já fala outro idioma e tal, ou tem uma experiênciazinha, meu irmão, que aí vai querer atropelar a unção que Deus deu para aquele que está lá direcionando o rebanho. Isso aí dá problema. Isso aí dá problema. Então, essa geração do saber tudo, Informações muito fáceis. não, sabe tudo, mas não tem conteúdo. Sabe tudo, mas não tem história. Sabe tudo, mas não tem bagagem. Sabe tudo, mas não tem estrutura. Sabe tudo, mas não aguenta cacete. Sabe tudo, mas não aguenta correção. A gente vê um monte de menino aí que chegou ontem na igreja, já quer a janela, já quer ir ao presbitério, já quer ir ao pastoreio e pensa que está pronto. Ainda pensa que pode ir só porque fez um cursinho de teologia. Sim. Meu irmão do céu, rapaz, o chamado vai além, entendeu? De conhecimento, além de capacidade intelectual. Porque o chamado primeiro o chamado, ele vem do coração. Tu deseja ele. Deus vai detectar. Vai tocar no coração do teu líder que tem um plano contigo. O teu líder que é de Deus vai sentir a voz de Deus naquilo que Deus falou acerca de você. Só que hoje não. Pastor não vê que eu tenho um chamado. Outra coisa, as pessoas têm uma espiritualidade tão aguçada, eu vou chamar de espiritualismo, que é assim, pastor, meu tempo na sua igreja acabou e Deus falou comigo. Então eu sou um babaca. Estou no altar, orando, jejuando, lendo Bíblia, falando com Deus, abençoando o povo. Então Deus agora vai lá, fala com o cara, que o tempo dele acabou e não fala comigo? Ué, a voz de Deus é o seguinte, ó meu servo, eu tenho um mistério aí com o presbítero Guilherme. Pouco tempo agora eu estou levando ele para outro lugar. E falou com você também. Sim. Fala com o sacerdote, porque quando é que Deus falou com o povo e depois falou com Moisés? Sem falar com o sacerdote primeiro. Quando é? Me mostra na Bíblia. Rapaz, esse negócio de liderança é tão forte que aquilo que muita gente chama de homem, Deus chama de anjo. E ao anjo que está na igreja escreve. Pelo amor de Deus, João estava lá na ilha de Pátimo ligado com Deus, numa intimidade. Deus podia ter ido na igreja e falar direito que a igreja é dele. Mas mesmo a igreja sendo dele, Deus não quebra princípios de hierarquia. Deus não quebra essa regra. Fala com João, João fala com o pastor fala com a igreja. Agora hoje, o véu foi rasgado, eu tenho intimidade com Deus, e quantas pessoas fazendo do seu achismo a voz de Deus. Aí tá essa bagunçada toda aí. Aí surge o desigrejado, esse pessoal que acha que Deus fala, sai da sua igreja, leva os Tereza. O que é Tereza? Corda de trapo.
Corda de trapo, de pano. Tereza era corda de trapo que se fazia para fugir dos presídios, pular os muros. Sim. Aí faz a cabeça de um também desmiolado, leva todo mundo, depois deixa pelo caminho, porque não tem estrutura para pastorear. Você tá aqui, limpa o cara, ensina o cara, tira o cara da prostituição, tira o cara da farra, tira o cara da droga, tira o cara da orgia, cuida dele, limpa ele moralmente, prepara ele. Quando tu pensa em preparar ele ministerialmente, ele já acha que é o cara. E daqui a pouco ele vai e pega uns mentes vazios e começa a fazer contra você. Leva tudo. E aí leva. É isso que está acontecendo nas igrejas hoje. É porque é diferente ter um chamado e estar pronto para o chamado, né? Davi foi chamado, foi ungido como rei, tinha 17 anos. Vai começar o seu reinado com 30 anos. Muito óleo derramado na cabeça e pouca preparação. Isso. E o tempo de preparo é tão importante como o tempo da execução. Sim. O que está acontecendo nos ministérios hoje? Derrama muito óleo, principalmente nos peixinhos. Hoje o óleo só derrama na cabeça dos peixes. Tem gente que vai morrer na porta, ela tem um chamado de Deus lindo na vida. Nunca vai subir no altar, porque não é peixe do chefe. Não é peixe. Não tá junto, né? Entendeu? Não tá junto. Não tá ali babando. É. O dízimo é fraco. Aí pega um camarada que às vezes... Gente, eu falei esses dias e bato em cima. Visão de empreendedorismo não é visão espiritual. Isso é forte. A pessoa quer trazer... Não, rapaz, tu pode ser empresário, tu tem negócio, tu pode ser empresário, tu pode ter o jogo de cintura na tua parada lá do teu CNPJ. Não pense que você tem o mesmo jogo de cintura ou dom para a igreja, irmão. A igreja é de Cristo. Primeiro que não é empresa, a igreja é de Cristo. Segundo, irmão, visão para negócio é diferente de visão espiritual. Capacidade e habilidade para negociações não é capacidade e habilidade para tomar conta de rebanho. Então a pessoa pensa que ele é líder no negócio dele, na empresa dele, fala, pô, estou pronto para ser pastor. Entra para ver se aguenta a guerra espiritual. Entra para ver se aguenta a cobrança do céu. Se a pessoa estiver muito capacitada, irmão, vê se a mulher tá, vê se os filhos tá. Porque Deus não chama um homem sozinho, sem colocar a esposa, sem trazer a esposa e nem os filhos. Eu tenho chamado e minha esposa não quer nada. Alguma coisa tá errada. Deus não quebra casamento, rapaz. Deus não quebra princípio do matrimônio. Se Deus me chamou, chamou a minha casa, irmão. Chamou a minha casa. Eu não tenho que forçar os meus filhos a ser ministro. Mas mesmo Deus que me chamou, põe desejo no coração deles para almejar aquilo que eu carrego, o altar, e com o tempo eles vão desejar, porque aquele que deseja, excelente obra deseja. Então está uma bagunça. A pessoa pensa que tem visão para negócio, é líder lá fora, ele é major, ele é coronel, ele é sargento, ele é empresário, chega na igreja com pouco tempo, ele não quer ser mandado, só porque ele manda em todo mundo. Baixa a bola, filho. Baixa a bola. Porque as coisas espirituais e as coisas de Deus, elas não devem ser comparadas com as coisas carnais, nesse ponto. E aí lá na frente, vai ter problema. Principalmente quando se fala do reino, né, pastor? Olha aí. Vai ter problema e vai ter problema sério. Rapaz, pega esses caras aí, mente de minhoca, que tá na igreja 3, 4 anos. Rapaz, eu tô na igreja 30 anos, tô aprendendo as coisas, rapaz. Tô aprendendo, tá? Aí chega um com 3, 5 anos, 7 anos, acha que sabe. Acha que sabe. Aí o que acontece, irmão? Começa a se perder na vaidade do seu sentido, no orgulho, tá? Não sabe a diferença entre salvação e reino. Não sabe diferença nenhuma, rapaz. Não sabe diferença nenhuma. Salvação é o quê? É pela graça? Rapaz, salvação é pela graça. E não é de graça, não, por obras. Por obra. Reino é obra. O reino recompensa. A salvação está pronta. Você não vai colher pela sua salvação, não. Pelo contrário, a salvação já é colheita. De alguém que pagou para te entregar. Salvação é como herança. O reino é uma conquista. Existe uma diferença grande da visão de reino para a visão de salvação. E os caras tá aí, salvo, legal, glória a Deus, bora pro céu. Mas não tá pronto para desempenhar funções no reino. Tá achando que muita caridade, muita coisa aí já vai dar garantir a salvação, tudo totalmente errado, né? Nada a ver. Não fazemos obras para sermos salvos. Fazemos porque já somos salvos. A salvação é porta de entrada para o reino. O reino que te lança a proposta do ide, curai, limpai. Olha a proposta do reino, é diferente. Agora, salvação não. Salvação tu crê, confessa e tu é salvo. Tu é salvo. E eu tô te falando pra você, vai ter muita gente que vai ficar na igreja 10, 15, 20 anos sentado,
de cansar de estar sentado na igreja. E o cara que bebeu toda a pinga do mundo no boteco, o cara que prostituiu, o cara que cheirou, fumou, na última hora vai ser salvo sem nunca ter congregado numa igreja. Então quer dizer E vai entrar no mesmo céu que o religioso ficou lá 20 anos. Quer dizer que o cara, o bebum ali, no último momento aceitou Jesus, vai ter o mesmo céu, a mesma garantia daquela pessoa que ficou 20 anos na igreja somente esperando pela salvação. Céu salvífico é um só para todos, irmão. Céu salvífico é um só para todos. O mesmo que vai entrar religioso lá 15, 20 anos pensando que é o cara, e tomar cuidado para não ficar para trás, hein? Tomar cuidado para não ficar. Céu é lugar de surpresa. Eu tô te falando que o camarada, ele vem da balada de madrugada, cheirou tudo, bebeu todo, dormiu com tudo quanto é mulher, prostituiu, um acidente de madrugada. Na última hora o cara lá, morrendo. Ô Jesus, perdoa os meus pecados, eu te aceito como Salvador, e bate as botas. Vai chegar no céu primeiro porque um religioso está dentro da igreja, julgando, batendo nos outros, pensando que é o santão, pensando que é o cara. E tem que tomar muito cuidado, irmão. Isso é salvação. Salvação é pela graça, não é por obra para que ninguém se glorie. 20 anos de igreja não garante salvação. Interessante é os ouvintes aqui que o pastor não está dizendo aqui que salvo uma vez, salvo para sempre. Não, é totalmente diferente. E hoje não se fala sobre isso, né, pastor? Pouco se fala sobre isso. Pouco se fala sobre isso. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí perseverar com o quê? Fé salvífica, pô. Crendo em Jesus. Entendeu? Posicionado como salvo em Cristo na terra. Não é que você salvo uma vez, salvo para sempre. Tô salvo, vou voltar a beber cachaça. Tô salvo, vou voltar a prostituir. Tô salvo, não, irmão, já aceitei Jesus uma vez, acabou, salvo para sempre. Não é isso. Não é isso, pelo amor de Deus. Você precisa ter comportamentos como salvo. Manter a sua fé salvífica em dia. Se nutrir com tudo aquilo que a Bíblia ensina contra os princípios da salvação. E o salvo, ele vai ter uma vida de santidade. O salvo vai ter uma vida de separação, porque ele aceitou o Cristo vivo, o Cristo Santo, ele recebe o Espírito Santo. Esse é o comportamento do salvo. Agora, a visão do reino é totalmente diferente, irmão. A visão do reino é galardoadora. Na verdade, não é que o reino recompensa, o reino já é o galardão. Pastor, falar aqui. Dentro do contexto de salvação, que já entrou aí, mas também voltando um pouquinho sobre família, a Bíblia diz, o senhor também já falou aqui, que o homem ele é o sacerdote da casa, e como a Bíblia mesmo diz, ele é o cabeça da sua casa, da sua esposa, da sua família. Dentro desse contexto de salvação também, o homem tem a responsabilidade da salvação da sua casa. A Bíblia diz que o sacerdote ele tinha o dever de manter o fogo aceso sobre o altar. Então, dentro desse contexto, o homem ele tem certa responsabilidade na salvação da sua casa, da sua esposa, a espiritualidade dela, dos seus filhos. O homem tem esse papel também de manter o fogo aceso na sua casa? Salvação é individual, mas não é individualista. Se eu sou líder da minha casa, o meu papel é direcionar, aconselhar, instruir e procurar puxar para os pés de Jesus, como líder de casa. Entendendo que não sou eu que salvo. Não é eu que vou forçar a barra para ninguém ser salvo. Agora, se eu tenho uma conduta libada, se as pessoas veem Cristo em mim dentro da minha casa, porque a igreja começa em casa, automaticamente o exemplo arrasta, ué. O que é isso? O exemplo arrasta. Então vamos lá. Salvação, ela é individual. Você crê em Jesus, ele tem que crer, eu tenho que crer. Não adianta eu crer aqui e pelo fato de ter acreditado, salvei toda a minha família. Meus filhos precisam confessar a Cristo. Meus filhos precisam descer às águas. Minha esposa precisa ter Cristo. Cristo tem uma particularidade no contexto salvífico com cada um. Cada um, irmão. Quem crê for batizado será salvo. Então, cada um precisa confessar a Cristo, confessar a fé salvífica, descer às águas. Agora, é claro que um líder em casa, ele tem uma participação muito grande nisso. Se a vida dele é um exemplo. Se ele revela Cristo nas suas atitudes, seus filhos vão querer essa fé salvífica. Seus filhos vão querer esse Cristo, esse Deus. Pode ter certeza. Como pastor também, a igreja também depende da fé e da espiritualidade do pastor também? Céu, altar e igreja. Céu, altar e igreja. O céu abria, Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Então, o altar tem por obrigação, um pastor tem por obrigação nutrir a fé salvífica do povo, nutrir a fé do povo contra o reino, movimentar a fé do povo. É como você disse, o sacerdote mantinha o fogo aceso.
Fogo fala de vida, fogo fala de luz. Se você está numa igreja, você olha para o altar, não tem fogo, não tem luz, não tem vida, não gera esperança em você, não tem um exemplo lá em cima, com pouco tempo a tua fé vai sendo minada e você vai enfraquecendo até você não resistir mais. Tu morre. O alimento vem de cima. Deus entrega para o sacerdote alimenta o povo. E é verdade, a igreja é a cara do seu pastor. A igreja, pastor cheio da unção, a igreja cheia da unção. Pastor com a presença, a igreja com a presença. Pastor vivo, animado, empolgado, forte, igreja forte. É essa, mano. Estou aqui, igreja, só Deus sabe o que eu vim fazer. O que você veio? O que você veio? Josué, esforça-te. Tu farás esse povo. Olha só, olha o princípio. Josué, esforça-te. Por quê? Tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi. O povo era de quem? De Deus. De Deus. Quem prometeu a terra? Deus. E o que Josué tem a ver com isso? Mas Deus levanta líder para isso. É para se envolver em projeto que não é dele e cumprir a missão. Pastor, ainda nesse contexto de salvação, tem uma pergunta muito polêmica para te fazer. Eu participo de alguns grupos de debate, eu joguei essa pergunta lá e o trem rendeu, viu? Ixi. Sobre salvação. Primeiro eu vou te contar um exemplo. A mulher casada, não casada, junto ali há 40 anos com um homem. Ela aceitou Jesus, já está aí no ministério há 40 anos, porém, esse homem não quer de forma alguma casar com ela. Ela é crente, mulher de só um homem, porém, esse homem não quer casar com ela. O senhor acha que essa mulher, ela primeiramente, ela pode ser batizada? E outra pergunta também, essa mulher, ela vai para o céu se ela morrer nessa condição? O que o senhor tem a me dizer? Então vamos lá, preste muita atenção. Essa mulher, ela mora 40 anos com uma pessoa, resolveu aceitar Jesus, mas a pessoa não tem esse nível de fé dela. Isso. É isso? Não tem esse nível de fé. E agora ela quer batizar e o camarada não quer casar. Não quer casar no papel. Não quer casar no papel, ela quer batizar e ela quer tomar ceia. Isso. E ela quer servir a Jesus. Isso. Agora, eu te falo uma coisa, irmão. Tá dependendo dela isso? Agora não depende só dela mais, né? Pois é, mas tá dependendo só dela? Não. Não tá dependendo só dela. É claro que pela a lei do nosso país, quando a gente vai olhar o que é um casamento, a época que surgiu um casamento oficializado, a gente tem muita coisa a pensar. Agora, eu disse aqui, preste muita atenção, gente. Salvação é pela graça. A mulher aceitou a Cristo. Ela aceitou a Jesus. Ela vai ser salva? Vai ser salva. Ela vai ser salva? Vai ser salva. Pela graça. O que é graça? Favor merecido. Pronto. Ué, e o que ela vai fazer para merecer? Principalmente se não está no alcance da mão dela fazer. Agora, ela vai largar esse homem de 40 anos, irmão. Vive bem e vou te falar mais. Filhos, netos. Vou te falar mais. Tem uma história muito mais bonita do que a gente dentro da igreja que está num pé de guerra do inferno. Batizado. Tem gente dentro da igreja que está casada há 20 anos, que vai os dois para o inferno. Forte. Casado no papel, crente e tudo. Não são todos. Não são todos, pelo amor de Deus. Tem gente dentro da igreja, casada há 20 anos, 15 anos, pé de guerra, não tem comunhão, não tem harmonia, não deixa Jesus entrar na porta, vai parar os dois no quinto. E vai ter muita gente na posição dessa mulher aí, ó. Eu também conheço casais assim, irmão. Que nem no papel, não estou fazendo apologia, não. Vamos orar para que Deus toque no coração do maridão dela, e ela tem que lutar para isso, com sabedoria, tentar convencer, porque a mulher, quando quer as coisas, ela consegue. Ela consegue. Ela consegue. Agora, se ela está lutando por isso, o marido não quer, e nesse inteirinho Jesus arrebata a igreja, ela morre, ela está salva. Ela quis tanto isso. É algo que vem de dentro dela. Agora, vamos lutar para que isso aconteça e as coisas fluam melhor. Agora, meu irmão, onde na Bíblia está escrito que batismo tem que ter discipulado? Onde na Bíblia está escrito? Ah, não, só pode batizar quem é discipulado. É claro que a gente trabalha ensinando a guardar, como diz a Bíblia, né? Pregai, ide, ensinando a guardar a palavra, é claro. E já é um discipulado. Agora, não é uma exigência. Ah, irmão, se tu for batizado, para tu ser batizado, tu tem que passar aí primeiro 2 anos de discipulado. Cara, pelo amor de Deus, que tanto complica o caminho das pessoas assim. Que tanto complica a salvação das pessoas assim. A pessoa quer batizar. Nenhum pastor pode negar batismo. Nem do pinguço.
Se o cara chegar aqui, tô aceitando Jesus agora, eu tô arrependido, eu tenho que ser batizado, eu vou morrer amanhã. Você sabe se é verdade ou se é mentira, irmão? Qual é o teu papel como pastor? Quem crê e for batizado será salvo. Então, é papel de um pastor, descer essa pessoa. Tu crê no Senhor Jesus, crê. Tu promete seguir Jesus por todos os dias. Confissão pública de fé, irmão. Prometo. Batiza ele, ó. E se a mãe desviar, problema dele. Sua missão se cumpriu. Então, o senhor, como pastor, batizaria essa mulher e ainda servia a Santa Ceia para ela? Rapaz, eu não vou dizer que eu serviria a Santa Ceia, porque preste muita atenção. Os que estão à nossa volta não estão preparados para ver isso. Então, se for para escandalizar, não faça. Mas quem disse que o tomar a Santa Ceia está garantindo a salvação de quem? Quem disse que o tomar a Santa Ceia está garantindo a salvação? E quantas pessoas tocam no cálice do Senhor e não podiam nem tocar? Indignamente. Entendeu? Quantas pessoas que tocam no cálice do Senhor não podiam tocar? Agora, não vamos confundir a prática da cerimônia espiritual como garantia de salvação, irmão. Tá? Não estou tomando isso aqui para ser salvo, estou tomando porque já sou salvo. Tomando para ser salvo. Às vezes a gente não pode tomar determinada atitude porque a igreja não está preparada para ver um pastor tendo um comportamento segundo a vontade de Deus. Que o povo gosta de... E o batismo, encher a como paciência. que esse povo ia aceitar esse batismo, hein, pastor? É porque o povo... Eu vi um pastor dizendo que ele não batiza se a pessoa não guardar o sábado, porque na igreja dele tem que guardar o sábado. Se a pessoa não entende que tem que guardar o sábado, ele já não batiza mais. Então a pessoa tá pondo algo, acrescentando algo que Deus não ensinou. Gente, olha, gente, vamos dizer, chamar o princípio do batismo, a filosofia bíblica do batismo, é algo tão simples, pelo amor de Deus. O que estão fazendo? O que estão fazendo? Dificultando muito. Meu Deus do céu, pai. Agora, tem uma visão religiosa, uma visão de denominação, aqui é assim. Aqui é assim. E por que a pessoa não diz que ali é assim? Agora, ele não pode dizer que é bíblico. Sim, sim. Ele não pode dizer que é bíblico. E também não pode dizer que se a pessoa não entrar ali assim, ela não vai ser salva. Poxa, eu acredito uma covardia o que fazem. A pessoa aceita Jesus, é batizado, está tendo oportunidade. Aquele ladrão da cruz foi batizado por quem? Não deu tempo, né? Pastor, não estamos falando sobre divórcio, sobre separação, sobre destruição de casamento. A gente não quer, não torce e muito menos ora por isso. Porém, à luz da Bíblia, a Bíblia dá alguma base, dá alguma legalidade, tem alguma, se assim eu posso dizer, a linguagem popular, tem alguma brecha na Bíblia que permite a separação de um casal cristão? Claro que tem. Hein? Claro que tem. Claro que tem. Uma delas é o adultério. Adultério. Adulterou, meu irmão, a Bíblia está ali. O divórcio não é a maldição. A maldição é repúdio. Tem diferença? Repúdio e divórcio? Claro que tem. Pode explicar para nós? Repudiar, meu irmão, é você ignorar, desprezar, menosprezar, fazer a pessoa de capaz, pisar na goela da pessoa. Tá casado, mas tá fazendo isso. Tá casado, mas tá fazendo isso pior do que o divórcio. Então o pior não é o divórcio. E você quer saber uma coisa? O divórcio é bíblico. A pessoa adulterou, uma parte do cônjuge que foi traído, foi enganado. Ele pode entrar com o divórcio. Pode entrar com o divórcio. Agora, se eu te disser que o mesmo que pode entrar com o divórcio, preste muita atenção. Essa pessoa que entra com o divórcio, que está limpo, que está livre, você sabe que ela pode casar, né? Agora, quem traiu, está condenado. Eu traí e tudo, você está sentenciado. E quem é que está livre nisso tudo? Quem foi traído. Quem foi traído está livre. Quem foi traído está livre. Agora, o traidor ou a traidora, ali tem que ficar sozinha. E quem casar com ela comete adultério. Quem casar com ele comete adultério. Isso é o que a Bíblia mostra. Isso é bíblico. Nós poderíamos citar aqui textos. Então, como a gente está aqui só esclarecendo as coisas, eu estou falando do que é bíblico. Do que é bíblico. Agora, irmão, não é brincadeira, não. O problema todo não é o divórcio. O problema é o repúdio. O problema todo é o desprezo. É a pessoa viver ali sendo massacrada, subjugada, humilhado, maltratado. Ai, meu Deus, só para ir para o céu. Para o céu vai até o vagabundo que na última hora confessa Jesus. Salvação não é meritocrático. Não é meritocracia. Salvação não é por obra humana, rapaz. Para que ninguém se glorie. Pastor,
Não sei se você ouviu aí recentemente, né? Tá na mídia aí, o caso do Zé Felipe e da Virgínia. Achei um vídeo dela que ela dizia: a gente continua sendo amigo, continua tendo relacionamento, a gente só não faz mais aquilo, se tratando da relação sexual ali. Então a gente vê que a visão de casamento tá deturbada, né? Então quer dizer que agora o casamento é só a relação sexual. É amigo, é tudo, tem relação, mas só porque não tá tendo a relação sexual, o casamento se findou. O que o senhor vê sobre isso? Nunca foi casada, teve um acordo. Um acordo de vantagem sexual. Ah, vamos continuar sendo amigos, só não estamos casados, só não estamos bimbando. O que é isso? E quem disse que casamento é só isso? Então eles fizeram um acordo, por um tempo já fizeram outro acordo agora de não ter relação, e a gente continua amigo, e que é isso, que é aquilo, tá tudo bem. Meu irmão, casamento envolve muita coisa. Casamento você se torna um só corpo, rapaz. Casamento, é claro, relação sexual em dia, mas o relacionamento matrimonial vai além de tudo isso aí. Então é assim que se vê um casamento hoje. Como também muitos mocinhos, muitas mocinhas estão casando só porque chegou a fase de ter relação sexual. Isso vai dar problema lá na frente, cara. Casamento envolve coisa além disso. É claro que saudavelmente um casamento, ele tem suas necessidades físicas, sexuais. Agora, o que é casamento? Casamento, rapaz, você traz uma pessoa para a tua vida para você transbordar aquilo que você está cheio. Outra ideia também, eu casei e não estou sendo feliz. Quem disse que você casa para ser feliz? Você está tão bem que você casa para jorrar o que você tem sobre a vida de uma pessoa. Você decidiu fazer feliz. É claro que, dentro da regra da reciprocidade, você também será. É claro que, tem que ter uma reciprocidade. Agora, eu estou desistindo do meu casamento porque eu não sou feliz. Nunca foi. Não amo mais, as pessoas usam muito, eu não amo mais. Nunca amou. Quantas pessoas, 90% das pessoas que você vai ver casar aí novinho, casa por paixão, casa por um impulso sexual, um impulso de conhecer a cama. E aí, meu irmão, passa a lua de mel, 2, 3, por que um casamento ele entra no seu primeiro vento quando começa a chegar a 3 anos? Acabou aquela euforia sexual, o cara já conheceu a mulher à vontade, a mulher já conheceu o cara, acabou aquela quentura, aí entra em crise. Entra em crise. É igual casamento depois que passa dos 20 anos. O cara pensa que é um menininho, ou a mulher pensa que é uma garotona, quer turbinar toda lá do corpo, e não tá mais com esse gás todo. Aí começa a dar problema. Então casamento vai além disso, casamento vai além do físico, casamento vai além do sexo, casamento é a bênção de Deus. Deus criou o sexo no casamento, sim. Agora só não estamos dormindo junto. Só não temos mais a prática sexual. Nunca foi casado. Ela não sabe o que é casamento. Essa mulher que disse isso, ela não sabe o que é o casamento. Para ela, então, casamento sempre significou prática sexual. Intimidade sexual. O senhor como pastor de igreja, pai, esposo de uma mulher há quase 30 anos, o senhor carrega uma responsabilidade, assim, se eu posso dizer assim, um peso, por ser uma pessoa que tem que dar exemplo, tanto para os filhos do senhor, como para toda a igreja, como hoje o senhor tem, acho que já passou da casa das 1000 pessoas, juntando todas as congregações, e o senhor sendo o líder, o presidente, sendo que tem que ser exemplo para todos, porque como o presbítero Guilherme falou, Virgínia, Zé Felipe e muitos jovens que estão na igreja, tem redes sociais, observa esse tipo de casamento e pensa que o normal é aquilo, sendo que o normal é o pastor da igreja, ele está dando um exemplo, ele é o modelo de Cristo na igreja. Quando Pedro, em Atos capítulo 3, fala para aquele coxo, olha para nós, não mandou olhar para outra pessoa, não olha para Jesus, não, olha para nós somos exemplo de Cristo. Então, o senhor sente algum peso por ter essa responsabilidade, ou o senhor faz mesmo porque é um padrão que o senhor tem, é um perfil, é a sua essência, porque o senhor tem dado exemplo para nós. Eu tenho certeza que assim como para o presbítero Guilherme, o senhor é para mim. Eu nunca tive exemplo de pai, de mãe, e eu aprendi tudo com o senhor. Olhando para o senhor é o meu modelo aqui na terra. Lógico, nós olhamos para Jesus, mas na terra a gente olha para o pastor da nossa igreja. E tudo que eu faço na minha família, na minha casa, nos meus negócios, no ministério que Deus me confiou, eu aprendo tudo com o senhor. Eu costumo dizer, eu também sou professor de teologia, 99% daquilo que eu sei hoje, eu aprendi com o senhor. Como que o senhor carrega essa responsabilidade de ser exemplo para tantos? Primeiro você exerce a sua liderança por prazer. Se você se realiza
dentro do seu chamado, aos olhos de muitos, isso aí para você será natural. Segundo, a maior definição de liderança é você fazer ficar bem para todo mundo e se deixar por último. Esse é o maior exemplo a maior definição de liderança que existe. Terceiro, eu disse antes, pastorear, liderar, é como um motorista que está conduzindo um grande ônibus. Você se alegra por um pouco de tempo pelos que sobem e entram no ônibus. Se entristece pelos que descem. Mas você não pode parar. A sua missão é conduzir o ônibus até o destino final sem que haja acidente. Forte. O motorista do ônibus é dono de quem? De quem entra ou de quem desce? Ninguém. Ele não é dono nem do ônibus. O motorista de ônibus não é dono nem do ônibus. O problema de muitos pastores é isso, pensar que é dono. E abrindo um parênteses aqui no que eu estou falando, vou continuar te respondendo. O problema dos pastores é esse, eles pensam que é dono de igreja. Deus dá pastor para a igreja, mas não dá igreja para o pastor. Deus não dá o povo para homem, não, o povo é dele. Então não adianta você ficar deprimido pelos que se foram, nem se alegrar muito pelos que chegaram. Talvez eles não seja eterno na tua vida. Talvez Deus trouxe para ali para ser preparado por um tempo. Isso é liderar. Isso é pastorear. Agora, você tem que procurar seguir a conduta bíblica e continuar fazendo aquilo que tu aprendeu pela palavra, de forma que você continue sendo exemplo. É pesado? É. É pesado? É. Essa geração hoje está virada. A geração hoje está esquisita. As pessoas perderam amor ao próximo, as pessoas hoje perderam temor ao altar, perderam respeito a pastor, porque também tem muito pastor vacilão aí, né, cara? Tem muito pastor que está queimando a nossa classe feio, mas queimando. Os caras já não escondem mais as besteiras que eles fazem, não. Mas ainda tem gente fazendo certo. Ainda tem gente lutando para acertar. E eu conheço N pastores, porque os bons ficam em silêncio, né? Os maus, tudo é jogado à tona. Ninguém fica elogiando um pastor que ganhou tantas almas para Jesus. Ninguém comenta de um pastor que curou os enfermos. Ninguém comenta de um pastor que ele tem 30 anos, uma vida ilibada, do lado de uma mulher no ministério. Ninguém elogia muito isso, não. Mas um problema, aquilo, blá, blá, vai. Mas ainda tem muita gente fazendo o que é certo. Agora, tem hora a gente sente que é pesado, porque a gente precisa cumprir nossa missão. Mas para que tu ensina, e a pessoa faz errado. É por isso que você tem que continuar conduzindo um ônibus até o destino final. Essa é a missão de um líder. Essa é a missão de um pastor. Não chore tanto pelos que desceram e nem se alegra muito pelos que chegaram. Quem chega já chega com problema, quem vai com problema também. Você continua conduzindo em paz com Deus, que está cumprindo a sua missão, não desceram por sua causa. Você não perdeu ninguém, não foi culpa tua, quem saiu da igreja, não. Continue teu ministério. Porque, irmão, a gente não pode ter no nosso coração a ideia de querer agradar todo mundo. Nem Cristo agradou. Então, a nossa missão é conduzir o ônibus até o destino final sem que haja acidente. A coisa mais nobre é o pastor chegar lá na sua morte, no arrebatamento da sua igreja, sua família, sem ter cometido nenhuma prática de escândalo para denegrir as coisas do Senhor, porque, meu irmão, é lícito que venha um escândalo. Mas ai de quem, por quem um escândalo vier. Então a nossa missão é essa aí. Pastor João Caetano, a gente já está caminhando para o fim. Mais uma vez quero agradecer o senhor pela sua presença aqui, por ter tirado um pouco do seu tempo aí para estar conosco. Não foi fácil, a gente tentou aí organizar na agenda do senhor para a gente conseguir fazer essa inauguração desse podcast. Para você que ainda não segue nosso perfil aqui no YouTube, siga o nosso perfil, vamos deixar as redes sociais tanto do professor e presbítero Giovanni, do nosso pastor, a rede social também da nossa igreja. Se você quer ser edificado, nosso pastor João Caetano tem mais de 5.000 horas de pregação, de ensinamento no YouTube dele também, pessoal. A gente vai deixar o link também. Eu quero fazer mais uma pergunta também, pastor. Principalmente para esses relacionamentos jovens aí, qual que é o conselho que o senhor dá para eles aí, na escolha e como prosseguir, pelo menos nesse início aí, desse relacionamento para se tornar um casamento? Eu vou repetir aquilo que eu já falei aqui através de uma pergunta que me fizeram e eu dei como resposta.
procure encontrar alguém para sua vida que seja mais apaixonado em Deus do que você. Nós estamos vendo um tempo hoje que a estética é o que conta. E a pessoa esteticamente é bonita, é chamativa, mas a alma está vazia. Está vazia. E a gente não pode deixar que isso também seja uma regra para o nosso meio, para a igreja. A igreja de Jesus tem moças lindas, tem rapazes abençoados, é claro. Agora, tem pessoas que é bênção, mas não é a tua bênção. É bênção, pastor? É. Mas é para você? Não é, irmão. Vigia. É bênção de outro. Porque dentro daquilo que Deus te chamou, o nível que Deus tem para você, a promessa que Deus te fez, não vai encaixar. E tu vai acabar com a vida da pessoa, a pessoa vai estragar, vai atrapalhar a tua caminhada. Eu digo, procura alguém que seja mais apaixonado em Deus do que em você. Segundo, alinhar propósito, alinhamento de propósito. O cara quer ser missionário pastor, a menina quer ser modelo. Vai dar bom? De jeito nenhum. Não vai dar bom, meu irmão. Não vai dar bom. Nem da igreja. Mas Deus vai fazer a obra. Irmão, tem muita gente jogando no colo de Deus aquilo que Deus nos deu como sabedoria para analisar antes. Analisar antes. É igual o camarada, está dentro da igreja, ele é humilde, vem de uma família simples, é pobre, aí casa com a dondoca dentro da igreja. Que a mãe e o pai deu tudo e vice-versa. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Quem vai lavar o prato? Exatamente ele. Ele vai ter que botar um avental, virar a mulher e ela mandar. Ele vai submeter a isso por causa de bens. Então, vai procurar uma pessoa que ame mais a Deus do que você, pessoa que tem compromisso com Deus, com a palavra, entendeu? Segundo, alinhamento de propósito, segundo a Bíblia. E aí, no mais, vai se entendendo. Vai se entendendo, porque não tem como no namoro acertar tudo, não. Agora, sentiu, tem alinhamento de propósito. Essa pessoa é de Deus. Visão ministerial. Essa pessoa é de Deus, tem a visão ministerial. O que a pessoa conversa, eu vejo que ela almeja as coisas do Senhor. Está nela isso. Já está meio caminho andado. No mais, cada um vai chupando a sua manga para lá, descascando seu abacaxi, porque não tem casamento pronto. Não tem casamento pronto. Pessoal, queremos agradecer a todos vocês que assistiram a esse podcast. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Toda semana estaremos postando um programa abençoado como esse. Segue nós e queremos agora que nosso pastor deixe suas considerações finais no nosso podcast SemeaCast, semeando a palavra e colhendo o que, presbítero? Transformação. Maravilha, gente. Eu sou grato a Deus por esse momento. Obrigado aí pelo convite que vocês nos fez, né? E nós estamos aqui, como eu sempre digo, estamos por cá. Eu quero voltar. Ainda tem muita coisa a ser respondida aqui. Sim, sim. Né? É muitas perguntas que eu queria fazer, mas não vai nos faltar momentos e oportunidades. Mas tem que deixar aí um pouquinho de água na boca do povo. Sim, sim. Eles vão pegar e assistir. Eu tenho certeza que nos próximos já estarão aguçados a chamar outras pessoas para participar. Só aproveitando, pastor, que o senhor falou isso, nesse vídeo aqui no YouTube, você pode deixar uma pergunta que você quer que o nosso pastor responda, que a gente pode estar sendo um questionário aqui no nosso próximo podcast também, né, pastor? Sim, sim. Pode mandar para cima aí que a gente põe para rachar. Sim, sim. Aproveitando, pastor, que esse canal aqui é um meio de comunicação que a gente atinge milhares de pessoas, pode deixar a sua última palavra aí para essas pessoas que nos assistem. Que Deus abençoe vocês. Mas eu quero deixar uma palavra aqui para você que tem unção. Entre unção e temor, se puder, abraça os dois. Se não puder, abraça só o temor. Tudo que a gente está vendo aí de lacuna, de rombo dentro da igreja, eclesiasticamente falando, ministerialmente falando, é a falta de temor. Temor. Tem muita gente envaidecida pela unção, mas sem temor algum. Então, entre a unção e o temor, abraça o temor. Se puder caminhar com os dois, amém. Procure sempre colocar o temor na frente, porque o temor vai te livrar da rebeldia, o temor vai te livrar da desobediência, o temor vai te livrar da conduta dos desigrejados, o temor vai te livrar de toda murmuração em relação à igreja, à obra de Deus. Tem muita gente se arrebentando aí, falando que não deve, tendo péssimas práticas, condutas terrivelmente absurdas, porque perdeu o temor. Tem até uma unçãozinha, mas o temor já era, né? E a Bíblia diz que o temor ao Senhor, para você que quer buscar muito, saber de muita coisa, ou sabe muito,
O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. De que adianta aprender muito, se perder nos seus achismos, nos seus conhecimentos, pela falta de temor. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por você ter tirado um pouco do seu tempo, aproximadamente quase 1 hora aí nos acompanhando. Foi um prazer ter você aqui conosco. Esse é o nosso podcast, SemearCast, semeando a palavra e colhendo a transformação. Muito obrigado. Deus abençoe. Em nome de Valeu. Jesus. Tchau, tchau.